Bem, eu vou falar agora dos cordomas. É um tumor raro, se encontra pouco material sobre ele, então por isso que vira e mexe nos comentários eu recebo algumas perguntas sobre os cordomas. Os cordomas, para você entender ele é um tumor que é originário da parte do fechamento neural. Então quando a gente se forma embrião, né, lá no período embrionário do nosso nascimento, a gente tem uma parte que a gente chama formação do tubo neural. O tubo neural, tanto na parte distal como a proximal, né, que vai formar a parte mais superior, vai dar origem ao encéfalo, tudo isso, e na parte mais posterior, que seria no sacro, né, que dá origem a todos aqueles nervinhos que saem daquela região, você pode ter uma dificuldade do fechamento desse tubo neural. E essa localização são os locais, é onde realmente se origina o cordoma. Por isso que você entende que quando você fala de cordoma, ele vai ter origem, né? Ou são tumores de base do crânio, que é onde houve aquela região do fechamento do tubo neural, ou na região sacro, né? Na região do sacro. Então são os dois. A origem embrionária do tumor significa que as células ficaram ali e posteriormente se desenvolveu o tumor, tanto da base do crânio quanto da parte do sacro. O mais comum na parte do sacro, quase 50%, é um tumor da região axial, quase 35% na parte da base do crânio. Por que a gente fala tanto e ouve tanta pergunta de cordoma, apesar de um tumor raro? Porque é um tumor de crescimento lento e que ele é localmente agressivo. O que eu quero dizer com isso? Então não é um tumor que é tão comum você ver metástases do cordoma. Por outro lado, ou o paciente falecendo rápido depois de um cordoma. Por outro lado, é um tumor que ele é agressivo local. São locais delicados, então nem sempre você consegue fazer uma ressecção em bloco completa da lesão, então ainda fica tecidos tumorais que acabam durante anos crescendo novamente. Então é o paciente que ele tem uma história sofrida do controle da doença. Por isso que a gente recebe muita pergunta na internet, porque são pacientes que estão procurando informação mais sobre ele, né? O tratamento é bem semelhante, a ressecção o máximo possível. O grande problema da ressecção máxima possível é pelo local. Então, às vezes, na base do crânio, você não consegue ressecar tudo a lesão, porque tem risco de lesão de par craniano, risco até de vida, né? Tem um tronco, tudo ali por perto. E no sacro, a mesma coisa. Às vezes, então, são pacientes que eles passam por múltiplas cirurgias tentando ressecar. E o tratamento posterior, o debate, né, sobre a radioterapia e algumas máquinas, não vou entrar em detalhes para vocês, que elas utilizam de prótons para tratar o tumor. Esses são os tratamentos. Esse tratamento, principalmente, ele é muito difícil e é caríssimo. São pouquíssimos centros nos Estados Unidos que fazem, mas é uma possibilidade. Então, tem evidência dessa ser uma boa opção de tratamento. Às vezes, vira e mexe o consultório, a gente pega pacientes com isso, né, que fazem VAC online, que, vamos dizer, investigam muito sobre isso, e eu não posso negar. É um tratamento que se fala. O cordoma, eu falo com todo paciente, não existe a gente dizer nenhum desse tratamento, nem o clássico que mais a gente faz no Brasil, que é a radioterapia, nem esse outro do próton, que eu não vou entrar em detalhe. Depois vou tentar fazer um vídeo só sobre os tratamentos radioterápicos e sobre outros equipamentos mais modernos. Mas basicamente você precisa saber que existe. Eu falo com todo paciente de cordoma e, na minha opinião, óbvio que é uma decisão pessoal de cada paciente, é possível também tratar com radioterapia, mas é um tumor que não responde. Existem também alguns subtipos dos cordomas. Tem o cordoma clássico, o condrosarcoma e outro condroide. Mas assim, o cordoma clássico é o mais comum, mas o tratamento é bem parecido. A máxima ressecção possível, seguida do tratamento radioterápico, que é que mais feito aqui. Tem o tratamento com prótons, né, que aí vamos dizer outra linha que não temos aqui no Brasil disponível esse tratamento, e há um debate na literatura, né? Classicamente é possível, com grau de evidência, você fazer realmente tratamento cirúrgico seguido da radioterapia. É o que eu costumo mais indicar para os pacientes, né? Eu vou colocar alguns links para você entender um pouquinho essas outras técnicas, mas acho que basicamente é isso. E realmente é uma doença que emocionalmente o paciente ela é difícil, cresce lento, opera, a lesão acaba voltando, a rádio não tem uma resposta tão boa, então às vezes esse tumor volta, mas são pacientes que sobrevivem durante muito tempo com esse tumor.
Então, espero que tenha ajudado. Um tumor raro, crescimento lento e o tratamento sempre ressecção cirúrgica o máximo possível, seguindo de radioterapia e essa outra técnica de próton que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, que não está disponível para a gente no Brasil. Espero que tenha ajudado. Obrigado.